O tema que a gente vai trabalhar hoje é o foco e o hiperfoco. Esses são fatores que a gente demanda e precisa ter quando a gente está executando uma tarefa muito importante, seja de produção mental ou física. Isso pode acontecer na nossa área do trabalho, na área do estudo ou até mesmo no hobby e no lazer. Vamos supor que você, como hobby, faz uma atividade física que te exija muita atenção, seja surfar ou fazer aqueles esportes, com vento e surf, por exemplo, kitesurf, ou até mesmo uma musculação, quando você está fazendo força e precisa executar um movimento com precisão. Nesses casos, o nosso corpo e o nosso cérebro estão fazendo um esforço muito grande para te manter conectado com aquele objetivo. Qual é a principal característica desse esforço que o seu cérebro e o seu corpo estão fazendo? Ele é limitado. O ser humano não consegue ter foco e hiperfoco durante muito tempo. E isso é o primeiro fator que acaba enganando a gente, né? Quando você tem, por exemplo, uma tarefa importante no trabalho, você senta e fala assim, bom, hoje eu vou ficar o dia inteiro resolvendo isso e eu só levanto quando eu acabar. Vai ter algum momento que você vai ter algum tipo de distração. Essa distração pode ter fontes diferentes. E é isso que a gente vai olhar daqui a pouquinho e a gente vai ver como vencer essas distrações. Mas nesse momento, eu quero que você domine junto comigo como que o foco funciona no nosso corpo e no nosso cérebro. Vamos ver? Bom, você que gosta desse tema, eu vou pedir para você deixar um like aqui nesse vídeo e encaminha para algum amigo que pode melhorar a performance dele na própria vida e ter mais qualidade de vida com esse conhecimento aqui. Bom, primeiro ponto, já sabemos que o foco e o hiperfoco são demandas que exigem muito do nosso corpo, seja do nosso cérebro, seja do nosso corpo fisicamente mesmo falando. Mentalmente, muitas vezes você vai precisar de uma atenção muito grande focada naquele objetivo. E isso é limitado. Seu corpo não consegue te dar atenção plena para um objetivo específico durante muito tempo. Por quê? Porque você acaba tendo distrações. E as distrações, elas podem ser de dois tipos. Uma é uma distração sensorial, ou seja, tem algo no seu corpo que vai te chamar mais atenção do que a tarefa que você precisa executar. Seja uma tarefa, por exemplo, física, se você é uma artesã e precisa ter muita atenção no movimento que você está executando, ou até mesmo um atleta. Mas vamos supor que a gente está falando de um atleta de levantamento olímpico de peso. E esse atleta, quando ele vai iniciar o movimento dele, ele precisa fazer uma respiração profunda e prender o ar. Mas nesse dia ele está com o nariz entupido e ele não consegue respirar bem. Você acha que o movimento dele vai sair bem? Muito provavelmente não. Isso pode acontecer em qualquer outra área da vida. Se você está, por exemplo, com muita dor de cabeça e você precisa executar a sua tarefa lá, que é cuidar de uma planilha de Excel, com muitos cálculos, muitas equações, você acha que você vai ter atenção plena para cuidar de cada um daqueles pequenos detalhes que exigem muito do seu foco e da sua atenção? Muito provavelmente o resultado do seu trabalho vai ser prejudicado por uma distração sensorial. Essas distrações são distrações que muitas vezes a gente não controla. Por quê? Nosso cérebro está altamente voltado para esse tipo de distração. Você sente qualquer parte do seu corpo. Às vezes é uma coceira aqui, você sente o seu céu da boca. Aquilo pode te chamar mais atenção do que você está fazendo nesse momento. Então, primeiro, precisamos entender exatamente quanto tempo você vai demandar para aquela tarefa. Isso é fundamental para quê? Para que você consiga fazer pausas. Nesse momento da pausa, para que serve uma pausa no momento de foco? Para que você consiga manter a sua linha de foco estável, minimamente seguindo no mesmo nível. Porque o foco ele vai ter um pico, ele vai estabilizar e depois ele vai começar a descer. No momento que ele começa a descer, é o momento de fazer uma pausa, de se reenergizar, de ativar o seu corpo novamente, para que você não seja afetado cada vez mais pelas distrações. Quando você passa desse limite de estabilizar o seu foco, ele começa a cair e você continua tentando, significa que necessariamente você vai demorar mais tempo para executar a mesma tarefa, que se você tiver mais atenção, foco e disponibilidade de tempo, você vai conseguir fazer melhor. Então pensa sempre que uma distração estiver te tirando do seu momento de foco, é o momento de fazer uma pausa. O segundo tipo de distração que existe é a distração de uma outra área da sua vida que vai afetar uma questão emocional. Por exemplo, se você está no seu trabalho executando a sua tarefa, mas você sabe que tem algum ente familiar seu que está doente e você está extremamente preocupado com aquela pessoa. Em geral, a gente tem uma sobreposição de áreas da vida, significa a sua área de relacionamento, a sua área familiar
que é uma área estrutural, normalmente na vida de cada um de nós, ela está sobrepondo na sua área mental para outra área da vida, que é do seu trabalho. Porque normalmente nós temos muitas facetas, né? A gente lida com as áreas da nossa vida de forma separada, mas todas elas estão presentes em nós. Significa que quando eu vou trabalhar eu não penso na minha família? Claro que não. Mas eu viro a chave do foco para o meu trabalho quando eu estou lá. Eu não posso estar no meu trabalho pensando única e exclusivamente na minha família, com algum problema familiar, por exemplo. Ou vamos supor que o meu cachorro está doente e eu tenho que sair de casa para trabalhar e deixar ele sozinho. Isso vai me afetar ao longo do dia. Eu sei que vai. Por quê? Porque eu estou tendo uma sobreposição de uma área na outra. Quando isso acontece, a gente chama de distração emocional. Isso é um termo cunhado por um autor chamado Daniel Goleman. E ele fala especificamente sobre distrações e foco, né, para a área do cérebro. Ele estuda especificamente produtividade. E esse conceito é muito interessante porque é exatamente o que acontece na nossa vida, gente. Se você briga com o seu namorado, com a sua namorada, marido, mulher, você fica bem o resto do dia? Você consegue dormir bem? Não. As distrações emocionais, em geral, vêm dessa sobreposição de áreas, mas elas acabam gerando bastante consequência ruim e afetam de forma importante o nosso foco e a nossa atenção, que já são limitados. Entendendo essas distrações, agora a gente vai falar das formas de vencer cada tipo delas, né? Esses dois grandes tipos, já sabendo que o nosso foco é limitado. Então, quando você tem lá o seu horário de produção, você sabe, eu tenho 2 horas para entregar isso aqui, eu tenho 2 horas de alto foco para estudo. Ah, e lembrando, outra orientação importante, descubra o seu foco. Foco e atenção são treináveis. Quanto mais você utiliza, mais ele cresce. É como se fosse um músculo, né? Você vai exercitar o seu foco e ele vai melhorar, claro. Você pode não, por exemplo, você vai executar uma atividade nova, né? Eu quero estudar para uma área totalmente nova na minha vida de coisas que eu não conheço. Você acha que você vai conseguir no primeiro dia já estabelecer o seu máximo de meta de entrega de horário de estudo? É pouco provável. O ideal é que você consiga iniciar aos poucos e testando, né? Para isso a gente teria que ter um planejamento bem adequado com relação à sua rotina para esses resultados que você quer alcançar. Lembrando, foco é treinável, ainda que limitado, né? Você vai cada vez mais melhorar essa sua habilidade, uma habilidade. Agora que você já entende exatamente como funciona a questão do foco e do hiperfoco para o nosso dia, e já sabe quais são as origens das distrações que são possíveis na nossa vida, eu quero te dar 5 formas de vencer essas distrações, para que você consiga alongar o seu período de foco e ter cada vez mais resultado, trabalhar numa performance cada vez maior. Vamos lá? Primeiro, no seu momento de produção, esteja num ambiente favorável. Ai, Natasha, mas eu moro com um monte de gente, eu não consigo. Ai, mas eu sempre tenho um vizinho fazendo barulho. Todo mundo vai lidar com problemas nesse caso. Então, eu vou pedir para você ter pelo menos um espacinho, nem que seja um canto do cômodo que você consiga usar só para você. Coloca um fone de ouvido e tenta manter o mínimo de distração do ambiente. Tenha a sua mesa organizada, os materiais que você vai utilizar para esse tipo de produção já lá, organizados em cima da mesa para você. Esse vai ser o seu ambiente de trabalho. Isso significa que quando você for fazer uma pausa, você vai precisar sair dali. Porque eu quero que o seu cérebro associe aquele ambiente ao local de trabalho, ao local que ele precisa estar focado e tenha produção. Isso tem a ver também com a sua postura. Quando eu falo de um ambiente organizado, eu falo da postura que você vai ter que ter nesse ambiente e principalmente momentos que não sejam de produção vão ser fora desse ambiente. Então facilite a sua própria vida. Para que o seu foco seja no maior período, você precisa ter um ambiente que facilite o seu foco. Segundo fator, quando você estiver num momento de produção, tente desativar as notificações do seu telefone. A gente sabe que ele foi criado para isso. O barulhinho que ele faz, a forma como ele pisca e principalmente a forma de rolar as notificações são cada vez mais para te manter conectado com aquele tipo de incentivo, de ativação neural. Então cuida disso. Nem que sejam as 2 horas que você se comprometeu a ficar ali estudando, as 2 horas que você precisa de muito foco para aquele trabalho específico, desativa só naquele momento. Coloca no silencioso, vira o celular de cabeça para baixo. E se proponha a ficar um determinado tempo sem olhar as notificações, para que elas não se tornem uma distração. Um movimento muito interessante para vencer essa distração, que é uma distração difícil para todo mundo hoje em dia, né? Porque a nossa vida está no nosso celular, use o celular como um período de recompensa. Então, quando você consegue estabelecer o seu tempo de trabalho, use um tempinho de recompensa no celular. 2 horas, 10 minutos, 2 horas, 5 minutos, já vai ser muito bom. Se em 2 horas você fizer uma pausa de 15 a 20 minutos, você pode usar o celular por 5 minutos,
fazer um breve alongamento, levantar, beber uma água, hidratar o seu corpo. E a gente já entrou no terceiro fator muito importante para tentar driblar essas distrações, que é no momento que você consegue estabelecer o seu tempo de foco, você já testou, você sabe que 2 horas funcionam bem, 3 horas já começa a ficar um pouco difícil, estabeleça a sua pausa. As pausas são necessárias para que o seu corpo renove a energia, e aí eu não estou falando nesse momento de uma pausa que vai te criar mais distrações. Não use o seu momento de pausa só para fortalecer algo que é uma distração sua. O que eu estou falando aqui? Não use o seu momento de pausa para só mexer no celular, por exemplo. Use para renovar a energia do seu corpo. Alonga um pouco, bebe água, talvez se alimenta, faz uma alimentação pequenininha, saia do ambiente que você está. Isso é fundamental para que o seu foco seja sempre conectado ao espaço que você delimitou para a produção. E quando você está na sua pausa, você precisa renovar essa energia, renovar essa atenção. E aí você precisa sair do momento de atenção plena. Lembrando que o celular também demanda atenção. E ele está entendido nesse nosso planejamento aqui como uma distração. Então use a pausa com sabedoria. Ela é fundamental para reestabelecer o nível de foco que você já tinha tido antes. Os dois últimos fatores estão interligados e são bastante importantes nessa fase de você saber qual o seu melhor momento para a produção. Você também vai precisar ter um tempo durante a sua semana estabelecido para o descanso. Você precisa ter um dia na semana, pelo menos, que você tenha mais tempo de descanso do que de produção. Porque senão você não consegue levar o seu foco e a sua atenção no longo prazo. Lembra que eu falei que a gente tem atenção e foco limitados? A gente precisa levar em consideração que o seu corpo vai demandar um período de descanso. E você precisa prever isso no seu planejamento. Porque você quer momentos bons de produção. Então você precisa ter momentos que o seu cérebro e o seu corpo renovem energia e se preparem bem para esse tipo de produção. E por último, para a gente tentar falar um pouco daquelas distrações que vêm da área emocional, é o seguinte: a gente precisa ter um equilíbrio de investimento de tempo e energia em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Se você está focando só no seu trabalho e as outras áreas estão ficando totalmente para trás, uma hora você vai ter uma sobreposição de áreas. Em geral, a carga emocional das distrações ela é muito elevada. A gente não está pronto para estar desestruturado emocionalmente e entregar o melhor resultado na produção. A conta desse tipo de escolha vem e chega muito alta em algum momento. Então, a gente aqui está falando de ter mais qualidade de vida. E eu quero que você prolongue o seu foco com um equilíbrio, para que ele seja sempre no longo prazo a sua melhor capacidade, a sua melhor performance e que você construa essa base de forma estruturada. Então, quando eu falo aqui de atuar de forma equilibrada em todas as áreas da vida, falar que, nossa, vou ter que dar conta de tudo, não é isso. Mas é que você consiga investir um pouco do seu tempo em uma semana para cada uma das áreas. Não estou falando de quantas horas eu vou ter que fazer isso e engessar todo o seu planejamento. Não é isso. Mas é que você não sinta que algo está para trás e isso vai vir em algum momento te cobrar em forma de uma questão emocional. Que pode evoluir até para questões ruins depois, algumas doenças ou alguns desequilíbrios que vão te trazer muita piora na qualidade de vida. Então a ideia é que você tenha um equilíbrio, tanto emocional quanto de investimento de tempo em todas as áreas da sua vida. Estou falando de relacionamento, estou falando de qualidade de vida, estou falando de trabalho, estou falando de finanças. Quanto tempo você dedica para que a sua vida seja boa nessas áreas? Isso vai te permitir ter um bom foco na sua área de produção. Então, recapitulando, quais são os 5 fatores que vão te ajudar a vencer as distrações e manter o seu foco? Primeiro, ambiente que te facilite a ter foco e atenção, organiza o ambiente para você. Segundo, desativa as notificações do telefone enquanto você estiver no momento de produção. Terceiro, faça pausas programadas e teste quanto tempo dura o seu foco. Lembra que o foco é treinável, ainda que limitado. Você vai conseguir alongar esse tempo de foco, mas sempre com as pausas programadas para reenergizar o seu corpo. Quarto e quinto fatores bastante ligados com a parte do autoconhecimento, para que você tenha um equilíbrio entre as áreas da sua vida e tenha momentos de descanso ao longo da semana, para que os seus tempos de foco e produção sejam sempre no melhor uso dos recursos disponíveis que você vai ter. A partir de agora você já sabe como funcionam as distrações, qual é a estrutura do foco na nossa mente, no nosso corpo, e a partir da próxima semana eu já quero você aplicando esse conhecimento e me conta aqui embaixo qual foi a mudança que você conseguiu verificar no seu tempo de foco aplicando essas orientações que eu dei aqui hoje. Um beijo e até o próximo vídeo, todos focados!